Empresa Brasil de Comunicação informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede. Pois bem, neste momento as emissoras EBC se integram, Nacional Brasília, Nacional Rio, MEC AM Rio de Janeiro, para que possamos então tocar o assunto que hoje iremos debater com os nossos convidados. Antes, porém, vamos também trazer para o debate ele, o Marco Aurélio Carvalho, que está na MEC AM do Rio de Janeiro. Ô Marco Aurélio, bom dia, Marco Aurélio. Bom dia, Walter Lima, bom dia a toda a equipe de produção também, equipe técnica da Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro. Um feliz ano novo para os colegas de equipe e para os ouvintes também da Nacional Brasília, Nacional Rio de Janeiro e aqui para os ouvintes da MEC AM Rio. E é muito bom saber que em 2016 seguiremos realizando essa prestação de serviço em rede, nas sextas-feiras com jornalismo, com conteúdo desta linha editorial com responsabilidade social das nossas emissoras toda sexta-feira de 9h20 às 9h50 no horário de Brasília, não é isso, Walter? É isso mesmo, Marco, e o assunto de hoje é justamente microcefalia, uma mobilização contra a microcefalia. Mas afinal, o que vem a ser a microcefalia? De onde vem? Tem como prevenir? Pois bem, dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que já foram notificados 3.174 casos suspeitos de microcefalia relacionada ao vírus Zika em recém-nascidos. Pela primeira vez, está sendo investigado um caso no estado do Amazonas. As notificações estão distribuídas em 684 municípios de 21 unidades da federação. Também estão em investigação 38 óbitos de bebês com microcefalia, possivelmente relacionados ao vírus Zika. Nós vamos agora apresentar os nossos convidados. Nós temos conosco o Dr. Ben Schmidt, ele é médico especializado em patologia cirúrgica e neuromuscular. Ele vai conversar conosco a respeito justamente da possibilidade da microcefalia estar sendo produzida também de um outro fator. Se suspeita do vírus Zika, mas e a relação consanguínea? Bom, é o assunto que também nós vamos abordar com ele. Primeiro, vamos cumprimentá-lo. Doutor Beni, bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Walter, novamente. Eu que agradeço essa oportunidade. Marco Aurélio. E pelo Rio de Janeiro, aqui pelo estúdio da Rádio MEC AM, nosso contato feito com o Dr. Celso Ramos, coordenador da Câmara Técnica de Infectologia do CREMERGE. CREMERGE é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Celso Ramos, bom dia. Muito bom dia. Nós voltamos com você, Walter, então, para dar a partida nesse debate com os nossos convidados. Então vamos nós. No Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes aegypti, o setor de comunicação do Ministério da Saúde também conta com empenho importante, que é a área de comunicação social. Os profissionais desta área têm produzido boletins com áudio e vídeo, buscando, com especialistas da área de saúde, informações precisas a respeito das doenças causadas pelo mosquito. Sobre justamente este assunto que nós estamos aí a abordar, a microcefalia. Nós temos aqui um trechozinho de pouco mais de 2 minutos, onde nós temos o Dr. Cláudio Maerovitch, diretor do programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Ele tem justamente esta mensagem. Meu nome é Cláudio Maerovitch, eu trabalho no Ministério da Saúde. Aqui nós temos dedicado muito tempo, muita energia a uma nova epidemia que tem circulado por um vírus que não existia no nosso país, não existia em qualquer país do hemisfério ocidental, que é o vírus Zika. Como é uma doença nova, as pessoas têm muita curiosidade e algumas pessoas inventam informações que não têm qualquer tipo de base científica. Uma dessas informações que nós temos visto circular, eu mesmo recebi várias vezes pelas redes sociais, é de que essa doença é perigosa para crianças que têm menos de 7 anos de idade. Não há
qualquer informação que diga que essa doença é mais perigosa para crianças do que para adultos ou do que para idosos. Grande preocupação é com as gestantes, mas no caso das crianças e dos adultos, o que nós temos visto é uma doença leve e que passa em alguns dias. Então é importante que qualquer informação referente a doenças, especialmente doenças novas, venham de fontes oficiais, porque senão quem divulga essas informações acaba difundindo informações falsas para os seus amigos e para a sua rede. O Ministério da Saúde tem procurado atualizar todas as informações disponíveis na sua página da internet. Então a minha sugestão é de que sempre se procure consultar a página do Ministério da Saúde antes de divulgar a informação ou antes de repassar uma informação que tenha sido recebida. Pois não. Doutor Beni, para a gente começar, o que vem a ser, contextualizando, eu peço, juntamente com o Marco Aurélio, aos nossos convidados, 2 minutos para cada resposta, para que possamos realmente aproveitar bem aí o nosso tempo. Eu gostaria que o senhor sintetizasse para nós, doutor Beni, o que vem a ser microcefalia? Microcefalia, conceitualmente, é uma parada do desenvolvimento embrionário do encéfalo por volta do 3º mês gestacional. Perfeitamente. Bom, além do vírus Zika, que está sendo suspeito de ser o causador da microcefalia, relação consanguínea também poderia gerar microcefalia, doutor Beni? Então, na literatura, o vírus da rubéola, outro vírus, o citomegalovírus, né? Também o parasita, o Toxoplasma gondii, né? Toxoplasmose. Já de há muito tempo existe uma relação entre essas viroses e a microcefalia. Porém, até hoje, ainda falta muita coisa para ser compreendida dessa relação. Os centros que estudam o desenvolvimento do encéfalo no mundo, existe um brasileiro que nós localizamos da USP, Luiz Fernando Silva, que está em comunicação com a Harvard University, está estudando justamente o desenvolvimento do sistema nervoso, né? É um patologista. Então, essa relação ainda não está bem estabelecida. E com esse novo vírus escrito, a palavra de ordem hoje, ela tem que ser estudar. A gente tem que estudar, eu acabei de ouvir a fala do Cláudio Maerovitch, que é um grande colega de moléstias infecciosas, só que eu quero deixar claro que o Ministério da Saúde, com todo respeito, está extremamente mal orientado. Extremamente mal orientado. As condutas do Ministério da Saúde são inadmissíveis, são incríveis, beiram o ridículo, né? Conforme eu te disse da vez passada, na última entrevista que nós tivemos junto, eu não posso conceber, eu não, né? Eu tenho colegas franceses, italianos, americanos, que dão risada do brasileiro, porque não é possível que a presidenta do nosso país coloque o exército na rua para matar mosquito, Walter. Conforme eu já lhe disse da vez passada. Pois não. Marco Aurélio. Bom, e será, daqui a pouco a gente até volta a esse aspecto, se é adequado, se não é adequado o exército para matar mosquito, mas voltando à questão aqui das origens do problema, quer dizer, por que o cenário anterior era outro, ou seja, era um cenário em que a presença do Zika vírus era raríssima ou era pouco sentida ou pouco divulgada, e agora nós temos essa ameaça do Zika vírus e os casos de microcefalia. O que mudou no cenário? Eu faço essa pergunta ao Dr. Celso Ramos, coordenador da Câmara Técnica de Infectologia do CREMERG, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Dr. Celso. Eu espero que os senhores estejam me ouvindo bem, porque o retorno está péssimo. Eu mal consegui entender o meu nome, mas eu não consegui entender a pergunta, porque eu não estou ouvindo direito. Vamos melhorar o retorno para o senhor. O colega, eu não sei se ele é a favor a ida do Exército ao combate ao mundo. Eu peço que melhore isso, ou a minha participação vai ser difícil, porque eu não estou conseguindo entender o que os senhores falam.
Doutor Celso, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta ao senhor. Nós vamos refazer essa ligação. Realmente o senhor tem toda a razão, há um problema na linha telefônica que não estava, esse problema técnico não estava acontecendo quando Simone Magalhães, nossa produtora, fez o primeiro contato com o nosso entrevistado, mas começou a surgir aí uma interferência, nós percebemos não só no retorno, mas na vinda também do seu som. Então, Walter, a Simone, aqui nossa produtora, Simone Magalhães, está refazendo o contato com o Dr. Celso. Pois não. Podemos voltar com o Dr. Beni e daqui a pouco a gente volta a fazer uma pergunta para o Dr. Celso, tá bom? Pois não, eu chego de novo com o Dr. Beni e gostaria justamente de buscar com o senhor, Dr. Beni, essa relação consanguínea, onde parentes próximos que têm, portanto, relação e da relação geram, portanto, filhos. Quer dizer, esses filhos correm o risco de virem com algum tipo de patologia? Extraordinária oportunidade que o governo teria, né, para divulgar, informar ao povo brasileiro dos riscos que eles correm quando casam com consanguinidade. Por exemplo, um primo de primeiro grau com uma prima de primeiro grau. Porque a principal causa de microcefalia descrita na literatura é o casamento consanguíneo. E o Brasil é absurdamente líder, um dos países líderes de casamento consanguíneo. Então deveria ter um aconselhamento genético, né? O governo tem que aproveitar, conforme eu já havia referido antes, as crises para fazer alguma coisa de bom, né? Então é muito importante deixar essa mensagem para a população. Por que dois primos geram um nenê com malformação? Por quê? A gente tem que perguntar para Deus, Walter. Sei. Mas a verdade é que a natureza, a ciência, todo bom cientista tem que se aproximar de Deus. Porque a ciência não explica a razão, não explica a vida. Então todo cientista tem que ter humildade, né? E tem que se aproximar de Deus. É uma questão óbvia do cientista. Então eu quero dizer o seguinte, o casamento consanguíneo, a natureza, ela talvez pretenda uma difusão da vida pelo planeta. E ao permitir essa difusão da vida, quando os seres vivos são de uma mesma família, a maior parte, conforme eu te disse, nós temos os abortos espontâneos. A mulher aborta e naquele aborto ela nem sabe que ela abortou porque ele se confunde com a menstruação, né? As mulheres abortam várias vezes durante a vida e não sabem. Então, a vida, na verdade, não reconhece o casamento consanguíneo. E é um fato da natureza que eles apresentam malformações com cromossomopatia, ou seja, o DNA, na hora da divisão celular, ele fica anômalo, sim, né? E outras alterações gênicas. Pois não. Marco Aurélio. Ok, e estamos aqui finalmente retomando o contato com o Dr. Celso, né? E agora por um outro telefone que vai nos dar a qualidade necessária para dar sequência com o representante do Conselho Regional de Medicina. Dr. Celso, me ouve bem agora? Melhorou um pouco, mas ainda está ruim, lamento. Eu acho que não é o meu telefone, é a comunicação de vocês. Mas tudo bem, vamos lá. Não, mas vai melhorar agora. Vamos tentar, fazendo as tripas coração, porque realmente a ligação está ruim, eu vou às vezes pedir para repetir o que tem jeito. Não, o som do senhor para nós está chegando muito bem, vai melhorar. Doutor Celso, então eu gostaria que o senhor falasse o seguinte, no seu ponto de vista, o que mudou? Mudou alguma coisa no cenário, nas políticas públicas, nas políticas de prevenção, para que antes não tivéssemos incidência ou significativa incidência do Zika vírus e, consequentemente, a microcefalia, né, nos casos das mulheres gestantes em seus bebês, em relação ao passado? Quer dizer, o que mudou de lá para cá? O que mudou de lá
Desculpa, Eu vou realmente a ligação está muito ruim. O que mudou... Ô, Marco Aurélio, vamos fazer o seguinte, sim, Walter. a nossa produção vai tentar ligar daqui para o nosso entrevistado, no caso do Dr. Celso Ramos, vamos ver se temos mais sorte, né, Marcos, para que possamos ter essa qualidade. O curioso é o seguinte, Walter, que todos os demais entrevistados que entraram no ar hoje aqui no Todas as Vozes, entraram com altíssima qualidade sonora. É por isso que eu supus que fosse um probleminha técnico no telefone dele. Mas vamos fazer o seguinte, vamos seguir então na conversa com o Dr. Beni, nosso outro entrevistado, Walter. Inclusive, o Marco Aurélio e também ao Dr. Beni, nós temos aqui também um depoimento de um médico baiano da Universidade Federal da Bahia, onde ele fala justamente sobre este assunto, microcefalia. Também é uma sonora rápida e que ilustra bem o assunto que nós estamos abordando hoje aqui no programa. Eu trabalho com medicina fetal há 10 anos e o que a gente tem visto na medicina fetal aqui no Nordeste não tem precedente. Esse aumento da incidência de microcefalia, que vocês devem ter acompanhado aí na mídia, a gente nunca viu isso em nenhum outro momento da história. Até agosto desse ano, a gente via 5 ou 6 casos por ano de microcefalia. A partir do final de agosto até agora, em novembro, a gente tem percebido um aumento gradual nos casos dos ambulatórios de medicina fetal que eu faço parte. Na Maternidade Climério de Oliveira, na Universidade Federal da Bahia, e aqui no Hospital Roberto Santos, que é da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Para vocês terem uma ideia, só hoje eu atendi 7 casos com microcefalia. A microcefalia é uma redução da cabeça do bebê e isso tem apenas o tamanho da cabeça do bebê é uma possibilidade, mas além disso a gente tem visto outras alterações dentro da cabeça, como dilatações do ventrículo, onde acumula líquido na cabeça do bebê, está um pouquinho dilatado, calcificações no cérebro e outras lesões destrutivas aqui na fossa posterior, que é onde fica o cerebelo. Também a gente encontra algumas lesões à ultrassonografia obstétrica. A gente está vendo, né, uma coincidência entre a infecção por Zika vírus e esse aumento da incidência de microcefalia. Nós não temos ainda uma relação causal, né, 100%, a gente não tem certeza, mas é muito provável que a infecção por Zika esteja causando a microcefalia. Tá, esse é o médico e professor Manuel Sarno, da Universidade Federal da Bahia, e esse depoimento dele também está no site do Ministério da Saúde. Marco Aurélio, o doutor Celso já está conosco e vamos ver se a qualidade melhorou para que possamos então ouvi-lo também a respeito do assunto. Marco Aurélio. Então, doutor Celso Ramos, a pergunta que eu tinha feito anteriormente ao senhor é o seguinte: o que mudou no nosso país, ou se houve alguma mudança nas políticas públicas de saúde, no seu ponto de vista, ou algum descuido nas políticas públicas, para que o Zika vírus tenha ganhado essa relevância, essa importância? Bom, veja, essa é uma pergunta difícil de responder no tempo curto de uma entrevista, mas eu queria que se entendesse o seguinte: a situação atual das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes configura provavelmente o maior problema de saúde pública do mundo. Ao fazer esta ênfase verbal no mundo, eu quero dizer que isto não é um problema brasileiro. Então respondo de certa forma, em primeiro lugar, a sua pergunta, dizendo que não é propriamente falha de medida pública no Brasil, já que esse mosquito está se expandindo, ou melhor, os dois, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, estão se expandindo pelo mundo inteiro. Bom, Zika é um desses vírus que está sendo transmitido, chikungunya é outro desses vírus que está sendo transmitido, e os 4 vírus dengue estão sendo transmitidos de maneira avassaladora há 30 ou 40 anos, pelo menos. Então, algumas coisas poderiam ser feitas, sim. Algumas coisas podem ser feitas, sim. Algumas coisas deveriam ter sido feitas, sim. Mas eu não acredito que a situação fosse muito diferente disso daí, porque o chikungunya começou há 1 ano atrás, 2 anos atrás,
e se espalha nas Américas, onde nunca tinha sido detectado, se espalhou pelo Caribe, se espalhou pela América com uma velocidade muito grande. O Zika tinha sido detectado como epidemia apenas 2 vezes na Oceania e está se espalhando pelo Brasil e por outros países da América do jeito que se espalhou. Então não dá para a gente achar que há nada fácil que possa resolver esse problema. Não há. Esta é outra resposta, uma pergunta que provavelmente viria na frente. E não, eu não acho que seja nenhuma medida específica que devesse ter sido tomada, não foi, tá? Mas, volto a dizer, não é também, por outro lado, a gente imaginar que, vamos ficar todos sentados aqui, olhando os mosquitos voando em voltando de nós, vendo o vírus sendo transmitido e não vamos fazer nada porque não existe nada para ser feito. Existe, certamente. Doutor Celso, continue na linha, por favor. Já vamos fazer uma nova pergunta ao senhor. Agora, Walter. Perfeito, eu volto com o doutor Beni. Doutor Beni, o senhor como cientista, é importante realmente estudar a microcefalia, estudar também o vírus Zika, para, de alguma forma, partir depois para o combate, ou seja, o que está sendo feito para, de certa forma, combater o mosquito Aedes aegypti, esse que vem aí a transmitir o vírus Zika, que é a grande suspeita de estar causando, portanto, a microcefalia. É importante estudar essa questão e, posteriormente, partir para o combate. É importante estudar e combater ao mesmo tempo, doutor Beni. Olha, eu, com todo respeito ao doutor Celso, muito bom dia, eu discordo totalmente da fala do doutor do CREMERG, né? O governo tem responsabilidade, muita responsabilidade. Primeiro, porque o Brasil tinha que aproveitar essa oportunidade, essa catástrofe, para incentivar o saneamento básico do nosso país. Semana inteira dando entrevista sobre microcefalia e as pessoas que me entrevistavam de diversas cidades reclamando da sujeira de um país tão belo como o Brasil. Então, quem quiser combater mosquito, que faça saneamento básico, que invista em saneamento básico, água potável, tratamento de lixo, não é? Então, esse já é uma responsabilidade do governo. Segunda responsabilidade do governo, tem que se montar uma equipe competente para estudar o que está acontecendo, porque disse muito bem o doutor Celso aí, é um problema mundial, tem que chamar a Organização Mundial da Saúde para estudar o que está acontecendo. A equipe não pode ser só composta por médicos de moléstias infecciosas. O Maiorovitch é um craque, o Davi Wipp é um craque, mas não pode jogar tudo em cima deles. Tem que ter um neuropatologista, tem que ter um patologista, tem que fazer autópsia de natimortos, tem que fazer autópsias de gestante de 3 meses. Né? O governo não pode causar pânico. Walter, é um absurdo falar para as mulheres não engravidarem, né? Porque a gente não sabe o que está acontecendo. E se o problema for por consanguinidade? Então, em vez de engravidar, você vai falar para a mulher casar com outro marido. Então, antes de se falar, a gente tem que saber do que a gente está falando, para não falar bobagem. Pois não, doutor Beni. Marco Aurélio. Eu volto imediatamente para o doutor Celso Ramos, que pode comentar aí o que disse o doutor Beni Schmidt. Que sabe, o doutor Celso que sabe o que está falando, tem 50 anos de estudo de doenças transmitidas por mosquito e que normalmente não fala bobagem. E não gosta de ouvir bobagens. O doutor Celso é capaz de reconhecer um Aedes no voo. Eu duvido que no ambiente de formol onde o colega trabalhe, ele veja sequer mosquitos, muito menos seja capaz de reconhecer mosquitos. Eu não disse que o governo não tem responsabilidade. O que eu disse é que esta é uma situação extremamente complexa que não se resolve por medidas simples e não há uma medida que se possa dizer que não foi feita. É lógico que se nós tivéssemos aqui uma boa coleta de lixo, nós teríamos um problema menor, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. É lógico que se nós tivéssemos uma boa distribuição de água, nós teríamos um problema menor. Não tem a menor dúvida. Há um estudo publicado numa revista chamada Emerging Infectious Diseases dos Estados Unidos, há alguns anos, que estuda uma situação que ocorre em 2 cidades, uma no México e outra no Texas, separadas por uma fronteira seca. Da mesma forma que acontece aqui conosco em
país, cidades na fronteira com a Argentina e com o Uruguai. E estava havendo dengue lá. E foram estudados e se verificou, as cidades foram estudadas e verificou o seguinte: o índice de infecção por Aedes no México era menor do que nos Estados Unidos. No entanto, havia mais casos de dengue no México do que nos Estados Unidos. O que, estamos falando de dengue, não estou falando de Zika, mas eu acho que esse foco sobre é um pouco, aí eu concordo com o ilustre patologista de Brasília, concordo que esse foco está um pouco exagerado. Mas por que havia mais vírus onde havia menos mosquito? Porque as condições sociais, as condições de habitação, as condições ambientais, as condições urbanas eram piores no México do que nos Estados Unidos. Isso em duas cidades, uma ao lado da outra. Então não havia influência geográfica, não havia influência de vento, não havia influência de temperatura, de umidade, de nada disso. Apenas as condições sociais. Então, o básico aqui são as condições sociais. Se quisermos dizer que o governo deveria ter, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, melhor dizendo, deveria ter fornecido casa decente para todos os brasileiros, eu concordo. Se quisermos dizer que os brasileiros deveriam ter água encanada de boa qualidade em casa, isso teria que ter sido fornecido pelo Estado brasileiro, eu concordo. Agora, não são medidas simples, não são medidas que se possa tomar a 2 minutos, e nem, eu sinceramente achava que o Cláudio Maierovitch era epidemiologista, não reconhecia o Cláudio Maierovitch como um especialista em doenças infecciosas parasitárias, mas nisso eu posso estar errado, entende? Não consigo entender que o problema seja simples e possa ser resolvido dessa forma, nem com declaração panfletária. Bom, deixa, né, Marco Aurélio, eu novamente trazer aqui o Dr. Cláudio Maierovitch, mais um depoimento. Vamos lá. Nós temos ouvido muitos boatos, tem chegado por várias formas, pelas redes sociais, Facebook, WhatsApp, que acusam a vacina de ter alguma relação com a microcefalia. Essa é uma informação falsa, entre outras que têm circulado. As vacinas utilizadas no Brasil são extremamente seguras, passam por um controle de qualidade rigoroso e são importantíssimas. Durante a gestação, não se utiliza qualquer vacina que contenha um micro-organismo vivo. Só são utilizadas vacinas que devem ser aplicadas nessa época para garantir a proteção adequada do recém-nascido. E vamos lembrar, contra o Zika vírus, a principal proteção é contra o mosquito. Além de eliminar qualquer fonte de criação de mosquito de dentro de casa, a proteção com roupas de mangas longas, calças longas, meias, o uso de repelentes, portas e janelas fechadas ou teladas. Isso deve garantir uma segurança maior para a gestante contra picadas do mosquito Aedes aegypti. Tá aí, né? Mais uma vez, Dr. Cláudio Maierovitch, apenas esclarecendo que o Ministério da Saúde foi convidado para estar conosco através das suas autoridades, mas a assessoria de comunicação, ela prontamente nos atendeu, mas ficou inviabilizado ter conosco uma das autoridades justamente por conta de agenda, mas que na próxima semana, é um assunto que nós vamos voltar a abordar essa questão, mas que na próxima semana teremos, portanto, aí autoridades do Ministério da Saúde também participando conosco. Nós vamos agora, né, Marco Aurélio, com 1 minuto para os nossos convidados, para as considerações finais. Isso. Eu começo aqui com o Dr. Benny Schmidt, Dr. Benny, que fala conosco direto de São Paulo. Dr. Benny. Eu queria dizer, doutor Celso, que em nenhum momento pensei em colocar que ele estivesse falando alguma bobagem, né? A bobagem se refere a alguns colegas, viu, doutor Celso, que aconselharam as mulheres a não engravidar, sem saber o que está acontecendo no mundo, né? Conforme você bem disse, né? E as minhas críticas em relação, eu não torço para nenhum partido, doutor Celso, não participo de política, não sou de Brasília, sou chefe da Escola Paulista de Medicina da Neuromuscular, não trabalho com formol, né? Mas queria só fazer uma crítica construtiva. Vocês têm que, vocês que estão responsáveis por isso,
que é, eu digo, uma catástrofe. Isso me lembra, inclusive, uma peste. Né? Vocês têm que colocar profissionais. O patologista, por exemplo, eu posso perguntar para o Cláudio, eu tenho certeza de perguntar para o Davi Wipp, quais são as características do microcéfalo? Como é que é uma criança que tem microcefalia? Quais são as alterações macroscópicas e microscópicas do microcéfalo? Não vão conseguir responder. O neuropatologista é obrigatório nessa equipe. O neuropediatra é obrigatório, não precisa medir a cabeça do cérebro para saber que uma criança é microcéfala, porque ela tem alteração fenotípica, né? Ela tem a fronte patognomônica, ela tem a cabeça recurvada para trás. Então, doutor Celso, se o senhor me perdoe qualquer coisa, foi nesse sentido que eu quis chamar a atenção e aproveitar, o Brasil tem que aproveitar justamente essas coisas, né, doutor Celso, para fazer alguma coisa de bom pelo povo brasileiro. Esse não é um momento de política. Pois não. Esse não é um momento de coisa pessoal, esse é um momento de a gente fazer uma coisa de bom. Pois não, eu acho que incentivar o saneamento básico, e agradeço a oportunidade, e obrigado, Walter, e até a próxima vez. Pois não. Marco Aurélio. Pois é, e as considerações finais também do Dr. Celso, até nem vou abrir mão aqui de fazer pergunta, Dr. Celso, para que o senhor tenha o seu minuto aí final para fazer as considerações que o senhor considerar mais adequadas, a partir inclusive do que disse o Dr. Beni, tá bom? Perfeitamente. Eu não tenho nenhuma filiação política, eu não estou defendendo qualquer governo, aliás, fiz questão de falar do Estado brasileiro e não do governo, até porque essa situação vem se desenrolando há décadas, não é uma coisa presente, não é uma coisa do momento. Eu disse também que considerava que a situação, e disse várias vezes que considerava essa situação de infecção, de transmissão de doenças pelo Aedes o maior problema de saúde pública do século, possivelmente até do século passado. Eu não minimizei esse problema em momento algum. Em momento algum. Quanto à composição das diversas equipes, evidente, podemos ter psiquiatras, podemos ter neuropatologistas, podemos ter ortopedistas, podemos ter o que seja. Toda a cópia e mais, teremos pessoas que não são médicos. Falta entomologista, falta microbiologista, falta virologista, falta imunologista, falta uma série de pessoas. Agora, não vamos minimizar a coisa, certamente não vamos minimizar a coisa, mas eu concordo inteiramente que é um absurdo a gente ouvir algumas coisas que estão ouvindo. O Cláudio Maiorovic falou sobre essa cretinice de se dizer que a vacina de rubéola está causando o problema. Certamente não é isso. Concordo inteiramente com o Dr. Beni no sentido de que falta muita informação. A gente pode falar em relação entre Zika e microcefalia, mas na minha opinião, pelos menos os dados que eu vi até agora, nós não temos uma correlação causal formal, marcante, determinada, apenas o isolamento de um vírus em um caso. Isso é insuficiente para afirmar. Mas é pouco provável, por outro lado, não estou me contradizendo, uma coisa é a objetividade da ciência, outra coisa é a subjetividade das impressões numéricas. Acho pouco provável que o Zika não esteja envolvido e profundamente envolvido. E no resto, sem dúvida, falta muita coisa para a gente conhecer, portanto, falta muito estudo a ser feito, muita pesquisa, e isto seguramente é obrigação atual, presente do Estado brasileiro, do governo, do Ministério da Saúde, de quem mais quiserem, mas isto por si só, no presente momento, não resolve a doença. Se nós quisermos, não resolve a situação. Se nós quisermos reduzir a incidência dessas doenças, nós temos que combater mosquito. E esse combate ao mosquito já foi definido pelo exército americano no começo do século passado, quando eliminaram a febre amarela, também transmitida pelo Aedes, da cidade de Havana. Tá, muito obrigado, doutor Celso. Muito obrigado aí pela gentileza. Walter. Pois não, doutor Beni também, muito obrigado ao senhor. Agradecemos, portanto, aí as participações. De São Paulo falou conosco o doutor Beni Schmidt. Ele trouxe, portanto, aí a sua experiência, falou principalmente sobre essa questão consanguínea. E também o doutor Celso Ramos, coordenador da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Marco Aurélio, para o encerramento. Marco, é sempre um prazer
trabalharmos aí nesses assuntos importantes, né? Já que levam os assuntos informações precisas para os nossos ouvintes. Muito obrigado, o Marco Aurélio. Muito obrigado, Walter. Na hora certa, a separação da rede, dizer que começamos muito bem do ponto de vista de utilidade pública esse nosso debate das sextas-feiras e ficou quente, né? Em alguns aspectos, não todos, mas em alguns aspectos, os dois entrevistados tinham opiniões diametralmente opostas, assim como deve ser um bom debate, um útil debate, sem cair no sensacionalismo, mas com consistência, conteúdo. Walter e equipe de Brasília, equipe da Nacional Rio também, um feliz ano novo para todos vocês ouvintes, e horário de Brasília para a separação da rede, 9h54. Nove horas e 55 minutos, você está com a Rádio Nacional AM Brasília, também com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Até agora há pouco estávamos também com a MEC AM do Rio de Janeiro, nesse debate que hoje trouxe este assunto importante, não é? Esse assunto interessante relacionado à microcefalia. Eu peço a você, Lins, vamos trazer de volta essa sonora do professor Manuel Sarno, ele que é médico e professor da Universidade Federal da Bahia. Nós temos aí uma sonora de pouco mais de 2 minutos, onde ele traz aí mais aspectos em relação a essa questão da microcefalia, uma questão que realmente está aí a chamar a atenção do mundo científico, preocupa bastante a todos e a todas. Então nós vamos trazer novamente apenas um trecho